Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, minha gente. Vocês estão bem? Tudo bem? Que maravilha. Sei que o Inácio já fez isso, mas sejam bem-vindos à Canção Nova. Te acolhe de braços abertos. Sintam-se em casa. Você também que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, seja muito bem-vindo. Abra o seu coração para que possamos juntos fazer uma experiência concreta de Deus através de São José. E louvado seja Deus, minha gente, por esse acampamento de São José. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele dá a mim e a você de conhecermos um pouco mais daquele que foi escolhido por Deus para uma missão tão nobre, uma missão tão importante. São José, ele tem um papel fundamental no projeto de salvação. Nós corremos muitas vezes o risco de imaginar que São José foi só um acidente de percurso ali, né? Deus já havia traçado todo o projeto de salvação, Deus havia pensado na Virgem Maria, Deus havia pensado no anjo, incumbindo esse anjo de vir a anunciar a Virgem Maria, que ela seria a mãe do Salvador, e de repente Deus fala assim, nossa, mas tem José no meio aqui, eu vou ter que arrumar agora um jeito de encaixar José. Não, não foi isso. Se nós pegarmos a palavra de Deus lá no Evangelho de São Lucas, ou melhor, vamos trabalhar com Mateus, que ele é um pouquinho mais claro nessa parte, mas, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer que um anjo foi enviado, né, a Nazaré, a uma virgem, e a palavra continua dizendo que estava prometida em casamento a José. Então José, ele de fato foi pensado por Deus. São José estava no projeto de salvação. Quando Deus pensou em Maria, quando Deus pensou em todo o projeto, também havia pensado em São José. Existe uma tradição, conta-se, né, uma história da escolha de São José. Ela é uma tradição muito bonita, né, porque, só para contextualizar, precisamos voltar um pouquinho, né, para poder entender, mas São Joaquim e Santa Ana, os pais da Virgem Maria, não podiam ter filhos. E rezando, assim como fez Santa Ana, se nós formos ver, ou melhor, assim como fez Ana, lá no primeiro livro de Samuel, ela rezou a Deus, pedindo essa graça. E disse a Deus que se o Senhor concedesse a ela essa graça, quando nascesse a criança, ela consagraria a criança inteiramente a Deus. Então nasceu a Virgem Maria. A tradição vai dizer que aos 3 anos de idade, a Virgem Maria então foi levada ao templo, onde ela se consagrou inteiramente a Deus. Nesse inteirinho, provavelmente, São Joaquim e Santa Ana faleceram, e a Virgem Maria lá pelos seus 13, 14 anos, que era a idade limite para se ficar no templo, precisava-se então casar, seguindo a tradição judaica daquela época. E o sacerdote que estava responsável por essa realidade, precisava então procurar entre os homens daquela época um esposo digno da Virgem Maria. Lógico que nós precisamos aqui entender todo o contexto disso. Nós sabemos que o povo vivia esperando o Messias, sabia-se, como diz Isaías, que do broto de Davi nasceria, né, um rebento. Sabia-se também, porque Isaías disse que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Então era necessário que achasse que esse pretendente da Virgem Maria fosse primeiro da descendência de Davi. Então reuniram-se todos os rapazes daquela época que descendiam de Davi. E seguindo a inspiração do livro dos Números, no capítulo 17, versículos de 16 até o 24, que foi a escolha de Deus a Araão. Então a ideia era que pegasse-se um bastão seco, levasse-se esse bastão para o templo,
colocava o bastão com o nome daquele pretendente sobre o altar do templo e passava a noite toda em oração. E o bastão que florisse, ali indicava o pretendente, a escolha de Deus. E assim como aconteceu com Araão, aconteceu com São José. O bastão dele floriu e ele foi aquele que foi escolhido por Deus para ser o protetor das maiores riquezas de Deus na terra. Menino Jesus e a Santíssima Virgem Maria. Corre-se também um outro risco, que é acharmos que São José já era idoso. E tem algumas linhas que vão por aí. Mas eu queria convidar vocês a pensar comigo, juntamente com dois santos da igreja que acham que de fato isso era um absurdo. Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico, e São Jerônimo, aquele que nos traduziu a Sagrada Escritura, né, que trouxe do grego para o latim. Eles são da seguinte opinião: a missão era muito exigente para que Deus escolhesse uma pessoa já com uma certa idade. Era preciso alguém no vigor da sua idade, com todas as suas forças físicas, no auge da sua força física, da sua força psicológica. Era preciso alguém de fato pronto. E aí nós vamos entender, mas pronto para quê, Marcelo? Pronto para acordar no meio da noite, para fugir para o Egito, para proteger a Virgem Maria. E alguém de uma idade já avançada não ia conseguir fazer tudo isso. Minha gente, a Sagrada Escritura, a Igreja Católica, ela não tem nenhum ensinamento para mim e para você formal. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, os pilares da nossa igreja, sobre a idade de São José. Por isso, você não é obrigado a acreditar que José era jovem. Você pode acreditar que ele era idoso. Não tem problema nesse sentido. Mas convenhamos, vamos pensar comigo. Pessoalmente, eu acho muito difícil. E, de fato, eu concordo com Santo Tomás de Aquino e com São Jerônimo. A atribuição era muito grande. Era muito grande. Para que ele pudesse, assim, já estar de idade avançada e assumir, né? Reduz a possibilidade desse cuidado a praticamente zero. O certo, o fato, é que a Sagrada Escritura fala pouquíssimo sobre São José. Nós vamos ter dois autores sagrados, dois apóstolos, dois evangelistas falando de José. São Mateus e São Lucas. Mateus, ele vai falar de José no anúncio, na fuga, no retorno. Já Lucas fala um pouquinho mais. Lucas ele vai falar no anúncio, no nascimento, na visita aos pastores. Vai falar também na apresentação de Jesus ao templo. E vai falar de José quando Jesus tinha 12 anos. E ali se encerra. De José mesmo, nas Sagradas Escrituras, nós não escutamos uma palavra. Nós não ouvimos José dizer nada. Absolutamente nada. Mas aqui, minha gente, tem um grande ensinamento de Deus para mim e para você. Porque o ser de José, a sua postura, os seus gestos, as suas atitudes, os seus atos, já falavam por si. Era gritante, a vida de José já falava por si. Então, a sua vida, ela antecedia as suas palavras. Isso para mim e para você precisa ficar gravado no nosso coração. José, ele era um homem santo, ele era um homem de Deus. Isso precisa também estar muito claro. E vivia, gente, olha que interessante, ele vivia uma vida extraordinariamente normal. Era extraordinária a normalidade da vida de São José. Isso resumia somente numa coisa: intimidade com Deus. José era um homem de profunda intimidade com Deus. E é nesse ponto que eu quero me debruçar com vocês. Nessa
intimidade. Então, primeiro quem é José? Precisamos entender. E agora nós vamos entrar num atributo importante de José, para mim, para você, para aqueles que querem crescer na devoção desse patrono universal da nossa igreja, que o Papa Pio IX, lá em 1870, declarou que assim como ele foi o guardião de Cristo, a cabeça da igreja, da esposa, ele também é o guardião do corpo de Cristo, que somos cada um de nós. Então, por isso, precisamos fazer aquilo que está escrito aqui, ó. Ide a José, nas suas maiores necessidades, nas suas maiores aflições, nas tribulações que circundam a sua vida, se apresente a José. A Sagrada Escritura, o Evangelho define São José em 3 palavras. Até a definição de São José, ela é bem discreta. Ele era justo. São José era justo. Nós sabemos que, e os doutores da lei, eles vão afirmar de forma muito categórica para nós, que esse qualificativo de São José, que esse ser justo, ele abarca todas as virtudes. São José, ele tinha em si todas as virtudes num grau de perfeição tremenda. Por isso que São José era chamado de homem justo. A igreja vai chamar também ele de Santíssimo. Percebe-se que, depois da Virgem Maria, o único que recebe esse qualificativo de Santíssimo, que não é dado a nenhum outro santo, é a São José. É a São José, para que eu e você podemos entender então, gente, a consumada perfeição que esse grande homem de Deus atingiu. Que maravilha! E tudo isso não aconteceu assim de repente. Do nada, São José recebeu todos esses atributos. Não. Mas existe um caminho a se chegar, e que São José quer ensinar a mim e quer ensinar a você. Intimidade. Intimidade com Deus. Ele era um homem de profunda intimidade com Deus. Pouco aparece na Sagrada Escritura, mas o pouco que aparece revela a mim e a você essa profunda intimidade. E nós vamos partir de 3 pontos da Sagrada Escritura, para que nós possamos então trazer essa intimidade de José, tirando lá das profundezas e trazer a luz, trazer a superfície. Estão nos sonhos. São 4. O último, o autor sagrado vai dizer que o anjo só diz para eles, avisa em sonho, que aqueles que Arquelau, no caso, estava habitando onde eles iam voltar, e por isso eles decidiram não ir para a sua terra, foi para Nazaré. Mas eu quero pegar os 3 primeiros sonhos, relativo a acolher Maria em sua casa, a fuga para o Egito e a volta do Egito. Nesses 3 sonhos, existe um imperativo de Deus aqui, que revela para mim e para você que em José não comporta passividade. José é uma pessoa sempre ocupado, sempre em movimento. Se nós formos olhar uma imagem tradicional de São José, você vai perceber que numa mão ele está com o lírio, na outra com o menino Jesus. A imagem tradicional nos revela isso. Para mostrar para mim e para você que José está sempre com as suas mãos ocupadas. Ele não é alguém ocioso, mas ele está sempre ali, na labuta. Eu quero partilhar isso com vocês de uma forma bem tranquila, para que nós possamos entender esse contexto. Então, o primeiro sonho, que vai revelar para mim e para você essa intimidade de São José. Mateus no capítulo 1, versículo 18, ele vai trabalhar um pouquinho desse anúncio, um pouquinho mais para baixo, porque Mateus ele é bem categórico nas coisas. Ele vai dizer
que José, começa dizendo que José era um homem justo, e não querendo defamar a Virgem Maria, ele decide abandoná-la, em silêncio, tal. Corre-se o risco, eu não sei se você parou para pensar sobre isso, mas José, ele era um homem muito de Deus, ele não ia deixar a Virgem Maria porque ele estava desconfiado dela. José já também conhecia toda a santidade da Santíssima Virgem, ele não ia abandoná-la porque ele desconfiou que ela estava grávida e poderia ter cometido um adultério ou qualquer outra coisa. Não, de forma alguma. Santo Agostinho, ele vai apresentar e sugerir para a gente, porque isso também faz parte da tradição, que a Virgem Maria, quando recebeu o anúncio do anjo, tinha em torno dos seus 13 a 14 anos, e ela foi então visitar a sua prima Isabel, porque o anjo disse a ela que Isabel, sua parenta, tá. Santo Agostinho, ele é da seguinte opinião, de que José acompanhou a Virgem Maria, porque era um trajeto longo, era um trajeto perigoso, e ela já estava prometida a ele e tal, não ficava bem deixá-la ir sozinho, né? Então, São José acompanhou a Virgem Maria até a casa de Isabel. Então, fez todo o trajeto com ela. E, possivelmente, José escutou a saudação do anjo, a saudação de Isabel, quando ela disse, né, que honra vir a minha mãe do Salvador. Isso ficou no coração de São José. A Virgem Maria ainda não tinha exposto a situação a José, justamente porque existem experiências na nossa vida que somente nós somos capazes de fazer. E Santo Agostinho, ele vai dizer que então a Virgem Maria rezava a Deus, para que da mesma forma que ela revelou para ela, que ele falasse ao coração de São José. Uma vez que ela também sabia que São José era um homem muito de Deus, totalmente íntimo de Deus. Então, minha gente, São José, ele pensou em deixar a Virgem Maria porque ele não se achava digno de tamanha missão, de ser pai do Salvador, de ser o protetor e o guarda daquela que Deus escolheu como a arca da aliança. São José não se achava digno, muito simples. E aí ele vai dormir, já tomando essa decisão. E aqui eu quero abrir um parêntese, fazer um paralelo com Gênesis. Porque lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, 1 e 2, vai narrar a criação. Depois do capítulo 1, versículo 26, vem a criação do homem e tal. E diz que depois que Deus criou o homem, ele disse ao homem, submetei a terra, e o homem foi e deu nome a todos os animais. E a partir do momento em que ele deu nome a todos os animais, ele percebeu que cada animal tinha uma companhia. E esse homem, então, se sentiu só. E é aquilo que São João Paulo II vai trazer para a gente na teologia do corpo, a solidão original. E Deus, olhando para isso, disse, não é bom que o homem esteja só. Então veio sobre o homem um sono, e enquanto ele dormia, né, São João Paulo II também vai dizer que Adão, desejoso de ter uma companhia adequada, ele dorme pensando como seria essa companhia adequada, então ele sonha com essa companhia adequada, e enquanto ele sonha, enquanto está sonhando, Deus molda a mulher. São José, ele dorme, achando não ser ele a companhia adequada. Mas da mesma forma que Deus faz no sono, na vida de Adão, enquanto José dorme, Deus molda isso, dizendo a São José, você é a companhia adequada porque eu te escolhi. Porque eu, o Senhor teu Deus, aquele do qual você prometeu dar a sua vida, aquele qual você entregou tudo o que você tem e o que você é, te escolheu. E aí o anjo então aparece em sonho, e aqui é uma característica muito interessante, porque a Virgem Maria, o anjo se apresenta a ela. No episódio do anúncio de João Batista a Zacarias, o anjo se apresenta a ele. Para São José, o anjo nem precisou se apresentar. Ele sabia que no simples sonho, José já entendia que Deus estava falando com ele. E o anjo começa então dizendo, José, filho de Davi. E dizendo a José, filho de Davi, ele está lembrando a José
da descendência que ele é, e da descendência que Deus disse que iria nascer o Filho Salvador. Então Deus diz, você está onde eu queria que você estivesse. E depois o anjo diz para ele, não tenha medo de receber Maria em tua casa, de acolhê-la, porque o que dela será concebido vem do Espírito Santo. E a palavra diz que José, ao acordar, faz aquilo que o anjo havia lhe dito. Existe em São José algo chamado prontidão. Eu quero trazer para você algo muito interessante, que é sobre essa realidade do sono. Vou organizar as minhas anotações para que a gente não se perca e seja fiel naquilo que Deus quer que a gente fale. Gente, a psicanálise, fazendo um estudo sobre o sono, e eu quero ler isso para você agora, para você entender como que uma coisa é linkada à outra. Ela vai explicar como que os sonhos acontecem. O sonho ele acontece na fase REM do nosso sono, né? O estudo do sono vai dizer que nós temos 4 fases do sono, o sono que começa e tal, e o sono que é dos sonhos, que é o sono profundo. Tanto São José quanto Adão estavam nesse sono profundo. E o que a psicanálise vai dizer? São uma explosão do que vivemos. Os sonhos, eles são uma explosão daquilo que nós vivemos. E armazenamos em nosso inconsciente. Ele revela realidades a se viver, padrões de comportamento, medos e fragilidades, personalidade. E sendo assim, se nós percebemos, os sonhos na vida de São José eram uma continuação de tudo aquilo que ele vivia ao longo da sua existência. Uma profunda conexão com o seu Deus. E mais, ele revela o tamanho da sua personalidade, o caráter de confiança e prontidão, e também coragem, para fazer tudo o que o Senhor lhe pedisse, ainda que fosse em sonho. Não importava, olha que interessante, não importava o tamanho e nem as condições daquilo que foi pedido. A resposta de São José era sempre prontidão. Era sempre prontidão. Gente, eu não sei como vocês chegaram até aqui. Eu não sei como está o seu coração, como está o seu pensamento, você que está aqui, você que nos acompanha em casa. Não sei se você acha que hoje a missão que Deus confia a você é muito grande, que você não se sente digno de assumir. Talvez por muitos tempos você tenha cogitado até mesmo abandonar aquilo que Deus tem confiado a você, porque você pensa que não é capaz de realizar. Mas hoje com São José nós vamos aprender que Deus, quando dá a ordem, Ele também dá o poder. Quando Deus confia algo a você, Ele te dá todas as ferramentas para que você possa executar essa missão. Por isso, aprendamos com José a como utilizarmos dessa ferramenta para que a graça de Deus alcance a cada um de nós. Quantas e quantas vezes eu, Marcelo, quis abandonar coisas achando que eu não era capaz. Quantas e quantas vezes, por causa da minha história, por causa de realidades e de feridas, eu não me julguei ser capaz de realizar algo que eu sabia que Deus confiava a mim. E muitas vezes, numa falsa humildade, eu dizia, não, que outro faça. Não, esse aqui é melhor, isso aqui... Mas era a mim. Deus não queria saber se o outro era melhor. E provavelmente era. Mas era a mim que Ele confiava aquela missão. Não era para outro. E eu fui aprendendo com São José a entender a minha pequenez, a compreender a minha limitação. Isso é muito importante, porque quando a gente se conhece, a gente sabe até onde pode ir. Só que quando a gente se conhece em Deus, nós sabemos até onde podemos ir e sabemos o que podemos transcender. Sabemos que com Deus a gente pode ir mais. Pode ir mais. E São José fez essa experiência. E quer ensinar a mim e a você a fazer também essa experiência. A palavra diz que São José, depois que levantou, fez o que o anjo havia dito. Mas antes de se levantar, nós precisamos acordar, minha gente. A não ser que seja sonâmbulo, né? A gente levanta sem acordar. Mas a gente acorda. Então, quando o anjo diz para José, levanta, ele quer dizer, acorda, José. Acorda.
Acorda, porque acordado, você sonha, você colhe as coisas de Deus, mas acordado é onde você vai colocar em prática tudo aquilo que Deus revelou para você em sonho. Eu quero trazer a segunda parte, que é o segundo, na realidade, o segundo sonho de José. Aqui é bem interessante, continua no Evangelho de São Mateus, mas depois do nascimento, depois que os pastores visitaram a gruta, depois que os magos passaram por ali, deixaram presentes, adoraram o Deus menino, foram embora. A palavra diz que o anjo, pela segunda vez, aparece em sonho a José e diz para ele: levanta e foge. Levanta, pega Maria e o menino e foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino Deus. Olha que interessante, gente. O segundo momento, levanta. A palavra diz que José, no mesmo instante, na madrugada, levantou, pegou a Virgem Maria e o menino e fugiu. E muitas vezes Deus diz isso para mim e para você. Aqui José está revelando algo para a gente, que ele está dizendo assim, ó, que a verdadeira coragem, muitas vezes, está em fugir e não enfrentar. A verdadeira coragem, muitas vezes, está em fugir. José pegou a Virgem Maria e o menino Jesus e fugiu de Herodes. Porque Herodes queria matar o menino Deus. Do que você precisa fugir, que de repente quer matar o seu matrimônio? Do que você precisa se levantar agora, levanta agora e foge. Porque quer acabar com a sua salvação. Porque quer acabar com aquilo que Deus prometeu para você. Você sabe. Talvez você, homem, precisa se levantar agora e fugir de um adultério. Talvez você, homem, precisa se levantar agora e fugir de uma vida de pornografia. Levanta, é uma ordem, levanta e foge. Não é amanhã, é agora, é na prontidão. E Deus te chama a fazer isso agora, na prontidão. E você sabe do que você precisa fugir. Herodes queria matar o menino Jesus. O demônio quer matar muita coisa na sua vida. Aprendemos com São José que a verdadeira coragem muitas vezes não é simplesmente enfrentar as realidades. E esse José aqui, ele faz um paralelo com o José do Egito, que também fugiu da mulher do faraó. Levanta e foge. Quantos de nós dizemos assim: não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu paro. Amanhã eu deixo. Né? Às vezes a gente convida algumas pessoas para vir para um retiro como esse, ele fala assim: não estou bem não, quando eu estiver melhor eu vou. Não é isso? Quantas vezes? Levanta e foge. Foge daquilo que está dizendo para você que você não é digno de estar aqui. Foge daquilo que está dizendo para você que você precisa continuar nessa vida que você está vivendo, que você sabe qual é. Levanta e foge. Não fique preso a essas realidades. E fugir, minha gente, requer sacrifício. Fugir requer que eu saia da minha zona de conforto e vá. São José foi para um exílio, junto com a Sagrada Família. A Sagrada Família foi para um exílio. Santo Agostinho vai dizer que passaram-se mais ou menos 7 anos ali, longe dos parentes, longe daqueles com quem eles cresceram juntos, mas o que mais doía, longe de Deus, do templo onde eles iam. Estavam nas sinagogas. Longe de Deus não, porque Deus estava no coração deles, mas longe daquilo que era a vivência da sua religiosidade. E o terceiro sonho, o anjo vai dizer mais uma vez: levanta, pega o menino e a mãe e volta. Porque aqueles que queriam matar o menino Jesus já morreram. Ei, fala para mim, de onde você precisa voltar? Deus está dizendo para você: volta. Talvez você estava na igreja, assumiu uma coordenação, fazia o seu trabalho bacana ali.
por causa de pessoas, outras realidades, você saiu. Mas você não só saiu dali, você deixou de ir, de estar com Deus. Quanto tempo você não reza? Há quanto tempo você não fala com Deus? Há quanto tempo você não para? Volta, levanta e volta. Com São José nós aprendemos essas 3 realidades. Com São José nós aprendemos que é preciso acolher a vontade de Deus. Mesmo que eu já tenha decidido na minha vida, eu já tenha traçado os meus planos, eu já tenha escolhido tudo aquilo que eu acho que é o melhor para mim. Se Deus chegar e disser para você, não é isso, tenha coragem de assumir o projeto de Deus na sua vida. Com São José a gente aprende que corajoso é aquele que foge, muitas vezes. Que nós não precisamos enfrentar, sobretudo, gente, o pecado. O pecado vence quem foge. Com isso nós aprendemos com São José. Isso nós aprendemos de São José também. O pecado vence quem foge. Então, levanta e foge. E com José, nós aprendemos a voltar para Deus. Às vezes a gente nem saiu, mas o coração está tão longe, o pensamento está tão longe, a forma de realizar as coisas de Deus na nossa vida está tão longe. E Deus está dizendo para mim e para você, volta, volta, volta porque eu te quero perto de mim. Volta porque eu quero você trilhando comigo esses caminhos. Minha gente, nós precisamos aprender mais de José e com José. Eu imagino que um acampamento como esse, fazendo só um paralelo do sono, de Deus falar nos sonhos e tudo mais. Imaginamos que esse acampamento seja um lugar onde Deus te trouxe para te colocar para dormir. Porque aqui Deus quer falar com você, da mesma forma que falou com José. E nesses 3, 4 sonhos, que serão mais ou menos tudo aquilo que nós vamos viver durante o dia de hoje e amanhã, Deus vai dizer para você, não temas. Deus vai dizer para você, que você não é um acidente de percurso, que você está no projeto de salvação de Deus. E não se escandalize se eu dizer para vocês, se eu ousar dizer a você, que você é aquele que Deus escolheu como projeto de salvação da sua casa. Porque é você que está aqui hoje. Por mais que o seu pensamento muitas vezes falou, fulano precisava ouvir isso. Você precisa ouvir isso. É você que está aqui. É você que está em casa, que ligou a sua TV e que porque Deus quis, parou para ouvir isso agora. É você. É com você. Você foi aquele que Deus escolheu. E você pode até olhar para a sua casa, olhar para aqueles que convivem com você e dizer assim, mas Deus, tem gente melhor. Tem gente melhor do que eu. Tem gente mais capacitado, mais talentoso. Pensa até mais rápido. Tem respostas prontas para tudo. Fala muito bem. Mas Deus está dizendo, sim, eu sei de tudo isso. Mas eu te escolhi. Porque eu quero que através de você, a minha graça aconteça. Então você não é um acidente de percurso. Você não era alguém que estava no meio do caminho quando Deus resolveu fazer alguma coisa. Ele falou lá, então vem esse aqui que eu estou vendo. Não. E a sua história te trouxe até aqui. Tudo o que você viveu, seja bom, seja mais ou menos, te trouxe para esse momento, para essa hora. Para ouvir que Deus está dizendo a você que você não é um acidente de percurso. Que você é alguém querido, sonhado, pensado, projetado por Deus. Para a missão que Ele confia a você. Então, não temas. Não temas em receber essa missão. Não temas em trazer para você essa missão. Porque com a ordem, Deus dá o poder. Quantas vezes, essa palavra nem está na Bíblia tanto assim, mas quantas vezes você ouviu aquela famosa frase? Deus
não escolhem os capacitados. Deus capacita os escolhidos. A gente não escuta isso? A minha avó, finada minha avó, ela diz assim, que ela pegou essa frase, né, na teologia dela, e traduziu assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. Fantástica a teologia da minha avó, maravilha. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, e Ele vai te capacitando. Ele vai te capacitando. Então não tenha medo de receber o que Deus confia a você. Depois, Deus te chama a se levantar. Isso vai acontecer durante todo o retiro. Levanta. Levanta e foge. E aí agora você precisa saber daquilo que é necessário que você fuja na sua vida. Das situações de pecado, de pessoas que podem te levar para outras realidades, sabe? Quantas vezes você se programou para viver algo de Deus? Quantas vezes você se programou para estar num retiro como esse? Talvez você que está me ouvindo, e você talvez que está aqui, conhece alguém que até se programou, mas na hora alguém chamou para fazer outra coisa, e aí para não dizer não para aquele amigo, ou para aquela realidade, você deixou de estar aqui. Foge, foge, porque Deus te quer santo. Porque o projeto de Deus para você é a santificação, e a partir da sua santificação, a santificação dos seus. Foge, levanta e foge. Deixa de viver essa passividade. Saia da sua zona de conforto. Muitas vezes você não levanta porque você olha lá na frente e já imagina ser difícil. É difícil. Ninguém disse que é fácil. Não. Mas Deus vai dizer, quando Ele anuncia para a Virgem Maria: para Deus, nada é impossível. Quando Pedro questionou a Deus, quando Pedro questionou Jesus, né, no episódio ali, se eu não me engano, Lucas 18, do jovem rico, e depois de toda a palavra ali de jovem rico, Deus diz que seria muito difícil para um rico entrar no reino dos céus, contextualizando aquilo que diz na palavra, e Pedro disse: então é possível, né? Quem vai se salvar? Aí Jesus vai reproduzir aquilo que o anjo disse a Maria lá atrás. Só que ele acrescenta: para os homens, isso pode ser impossível, mas para Deus, nada é impossível. Deus quer ver você dar o passo na fé. Ele está dizendo a você: levanta e foge. Se você levanta, Ele te capacita para fugir. Mas é preciso que você levante. É preciso que exista uma ação da sua parte. E toda vez que eu vou falar sobre essa realidade, que eu falo sobre aquilo que é responsabilidade minha, me vem sempre à cabeça o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João capítulo 11, que vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Minha gente, é um evangelho muito conhecido, mas eu quero já adiantar aqui, pegar um pedaço da ressurreição lá na frente. Quando Jesus, depois de tudo aquilo, reza, diz ao Pai: Pai, eu te louvo porque sempre me ouves. Depois ele pega e pede para que as pessoas retirem a pedra. Aí ele chama Lázaro para fora. Depois ele pede para que as pessoas vão lá e desatam a faixa. Quantas vezes eu pensei, aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos, não poderia ter levantado a mão e a pedra explodido? Ou baixado a mão assim e as faixas se arrebentarem? Poderia ou não? Poderia. Mas fala para mim, se você juntar você e mais algumas pessoas aí, dependendo da pedra, você consegue rolar? Consegue, pô, uma pedra você consegue rolar. As faixas, você consegue desatar? Consegue. Então aquilo que cabe a você, Deus não vai fazer, Ele vai deixar que você faça. Agora, consegue ressuscitar Lázaro? Aí Deus faz. Aí é Deus. Então, quando Ele diz para você, levanta e foge, Ele diz, faça a sua parte. Se levanta. Porque os meios para fugir eu vou dar a você. Levanta e volta. É a terceira parte. Às vezes você até levantou e fugiu, mas foi para longe demais e agora não consegue voltar. E Deus diz para você, levanta e volta. E aqui, minha gente, eu quero que você entenda que toda vez que desse levanta, Deus também está dizendo para você, acorda. Acorda, porque se eu e você somos chamados a viver e a reproduzir essa intimidade de José,
Acorda, José. Levanta, esse se acorda, são sinônimos aqui, acorda, levanta. Porque como eu disse, para levantar precisa acordar. E aí às vezes você fala, Marcelo, mas está difícil voltar. E eu não quero voltar também agora porque estou vivendo umas realidades assim que até estou gostando, está longe de Deus, né? Mas está gostando. E quando eu fui humilhado, vivi tantas realidades. E você está falando de ser como São José, né? Viveu muito tempo na obscuridade. Eu não quero isso para mim não, até porque o mundo hoje diz que, inclusive tem um ditado que a gente fala que aquele que não é visto não é lembrado. E aí a gente pega isso e vai dizer assim, então eu quero ser visto, porque eu quero ser lembrado. E eu, estudando para poder falar um pouquinho para vocês, e aprofundando um pouquinho mais na devoção a São José, eu descobri algo de São José que me impactou de uma forma profunda. Mexeu demais comigo, sabe? Porque é um atributo de José que eu ainda não tinha me debruçado sobre ele. Enquanto todos os santos têm por vocação e por missão manifestar a glória de Deus aos povos, a missão de São José era a contrária. Ele precisava ocultar a glória de Deus aos olhos do mundo, até que fosse da vontade de Deus que ela fosse revelada. Alguns padres da igreja vai dar um título a São José, o véu da glória de Deus. A gente sabe que o pecado entrou ao mundo por causa do pecado original dos nossos primeiros pais, e desde esse momento, o demônio então dominou tudo, né? Jesus vai dizer em um dos evangelhos que o príncipe deste mundo e tal. E era interessante a gente perceber e fazer esse estudo, porque São José, a missão principal dele era esconder o menino Deus. E toda vez que a vida de Jesus ia manifestar uma glória quando ele era pequeno, São José era como que se entrasse à frente, fizesse uma sombra, para que essa glória fosse só revelada na hora certa. Gente, isso é muito interessante. Perceber que José precisou viver um escondimento, porque ele precisava esconder aquilo que era o maior tesouro de Deus. E aí depois, a gente vê que São José simplesmente some do mapa, né? Quando Jesus entra na vida pública, começa a manifestar a sua glória, a missão de São José já foi cumprida. E ele sai de cena. Eu falei, Jesus amado, no mundo onde a gente quer aparecer, no mundo onde a gente quer se revelar a todo tempo, a gente quer dizer, ei, estou aqui. Aprender com José, que muitas vezes é preciso esconder para crescer. É preciso esconder para crescer. Aprender com José que, para que eu possa viver uma vida enraizada em Deus, é preciso escondimento, porque, gente, quando se lança uma semente na terra, antes dela brotar, primeiro ela, e a palavra é essa mesmo, contraditória, ela cresce para baixo. Ela desce e finca as suas raízes, para depois surgir o broto. Porque se ela já sai com a raiz rasa, qualquer vento derruba essa árvore, Com José nós aprendemos então, no escondimento, firmar as nossas raízes. Ah, Marcelo, mas ninguém vê o que eu faço, o sacrifício que eu tenho que fazer. Deus vê. E é isso que importa. Com São José nós aprendemos isso, e durante todo esse final de semana, Deus quer trazer ao seu coração essa verdade. Aprendamos com São José. Se aproxima dele, o Fábio rezava ali e dizia assim, eu quero colocar todos vocês aqui, embaixo da proteção, da intercessão de São José. Realmente venha, ide a José, para aprender dele, como ser um homem de Deus, como ser uma mulher de Deus, como assumir aquilo que Deus pede, para que assumamos, na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos. Que Deus possa, isso eu quero rezar por você, pedindo isso, que Deus possa selar no teu coração, e que esse momento de partilha possa ter aumentado no teu coração, um amor, uma devoção a São José. Numa das orações a São José, nesse mês de novembro, desse mês de março que nós rezamos,
Tem uma parte que vai dizer: nós somos filhos de Maria, portanto, vossos filhos também. Que como filhos de São José, nós possamos recorrer a Ele, a sua paternidade espiritual. Santa Teresa de Ávila, ela diz assim, que ela não se lembrava uma vez na vida de algo que ela tenha pedido a São José, que ela não tenha alcançado. A gente sabe que existe santo, e cada santo tem uma responsabilidade, né? Santa Rita, Santa das Causas Impossíveis, São Judas Tadeu, tal. Cada santo tem, né? Santa de Virgens, a Santa dos Endividados. São José é especialista em todas as coisas. Não existe uma, todas. Então, ide a José, para que ele possa ensinar a mim e a você a acordar, a levantar, a ficar em pé. E falando em ficar em pé, eu te convido agora aqui a ficar em pé, para que nós possamos, por meio de José, irmos até o Cristo. Que essa canção possa nos ajudar a rezar e aumentar o nosso fervor, amor e devoção a Deus, por meio de São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.